Então, todo o nosso potencial, né, de vida, ele já é definido no momento que a gente é concebido e a gente recebe essa primeira carga energética que está muito relacionado com tudo, com o dia que a gente nasce, com a energia que a gente tem no planeta naquele dia, na interação dos nossos pais com o meio, na vibração do dia, né? Do ato da concepção dos nossos pais. E tem gente que fala assim, mas e se foi uma inseminação artificial, como funciona? Funciona da mesma forma. No momento da concepção, a gente tem aquela grande explosão, né? Como se fosse um Big Bang. E tudo que está registrado ali no campo mórfico e morfogenético chega para a gente da mesma maneira, né? Vai formar a primeira célula, que é aquela célula nossa primordial, que vai formar todas as outras células, tá? Só que existe também a energia que os nossos pais estão no dia. Então, isso também é super importante de entender. Por quê? Que no ato da concepção, no momento, né, da fecundação, não da concepção, só da fecundação, o estado de consciência que esses pais vão estar vai determinar toda a minha existência. Então é por isso que a gente vê que o filho mais velho é sempre um filho mais complicado, que o filho mais novo ele já sempre vem com mais amorosidade, desenvoltura, com leveza, ele pega já as coisas mais fáceis, os caminhos meio que mais abertos, né? Só que o filho mais novo também é aquele que fica com a carga de dar esse amor para os pais, porque os mais velhos são aqueles que têm que passar pelos perrengues, né? Que é o espelhamento dessas questões que os pais precisam curar e que eles ainda nem estão olhando, estão muito autocentrados. Aí quando tem o primeiro filho, os pais começam a ter que olhar através dos filhos questões que eles não estão olhando deles. E tem que fazer um movimento muito grande de sair desse lugar do ego, né? Então tem que se direcionar para o amor incondicional mesmo. E aí o filho começa a manifestar vários problemas. E por amor, a gente vai... É assim mesmo. E por amor, a gente vai querendo realmente ajudar esse filho, mas com base em conflitos internos nossos, né? E aí, na medida que a gente integra isso na consciência, a nossa vibração também muda como pai, como mãe. E a nossa faixa vibracional de estado de consciência vai interferir no segundo filho, que já vem de uma outra forma, no terceiro, no quarto. No meu caso, estou por aí, quarto, quinto, essas coisas. Então, a gente vai tendo, como essa atração ela é perfeita, os espíritos que estão mais conectados com aquele estado de consciência também desses pais, ele acaba sendo atraído. Então é um grande mar de almas. E nesse mar de almas, estamos todos nós lá esperando para encarnar, para cair nesse grande mar, que é um labirinto, assim. Então você está lá em cima, assim, tipo, nossa, quem é que vai se jogar primeiro, né? E quem é que vai ser puxado agora, né? Então a gente não sabe muito bem quem vai ser o nosso pai e a nossa mãe. O que acaba acontecendo é que se a gente tiver questões que são questões que precisam ser resolvidas, né? Porque no nosso psiquismo existe uma memória relacionada àquelas almas, então tem registros que a gente não consegue liberar.
a gente pode ter a surpresa, muitas vezes, de encarnar numa relação sacrificial, ou seja, é difícil para os dois, mas é muito difícil. E nessa relação, a gente parece que não consegue se comunicar, não consegue se entender, tem um exercício muito grande para conseguir amar, porque tudo gera uma repulsa, um afastamento. Esse tipo de relação a gente só vai manter se for dentro de uma família, pai e mãe, geralmente. Porque senão você no primeiro momento se afasta, não quer ver a pessoa, ou você mata ela mesmo, né? De vez, tira ela da sua vida, risca, porque são aquelas relações que se a gente tiver condição de fugir, a gente foge, então a gente não fica. Só para entender um pouquinho do DNA também, onde entra dentro dessa questão das relações, daqui a pouco eu vou explicar. Então, esses relacionamentos são aqueles mais difíceis, que a gente não tem como fugir, a gente é atraído. Geralmente, esse tipo de escolha não é a escolha do espírito, tá? Porque o espírito ele tem uma repulsa tão grande, uma raiva tão grande, que ele prefere ficar mergulhado no umbral, eras e eras, porque cada vez que ele pensa nessa relação, ele sente uma raiva tão grande que ele não consegue sair. Então, são encarnações compulsórias. O que é a encarnação compulsória? É aquela que eu não escolho, aquela que eu sou obrigado a viver. Existem as coisas que é programada e organizada com a nossa equipe espiritual, junto com o nosso espírito, né? Que a gente faz a organização. Então, se eu tenho campo de mérito, eu falei para vocês, eu posso escolher encarnar bonito ou feio. Eu posso escolher encarnar rico ou pobre, né? Dependendo das minhas tendências. Mas, no geral, quanto mais facilidade eu tenho, é porque mais desenvolvimento eu já tenho e mais campo de mérito eu tenho. Então, beleza, corpo perfeito, inteligência, família rica, tudo isso que vai gerar condições para a minha encarnação ser mais fácil é merecimento. Então, tudo, absolutamente tudo é merecimento. O que a gente não deve fazer, reclamar da nossa aparência, reclamar da nossa condição, porque isso é fundamental para aquilo que eu vim aprender, concluir. Então, eu tenho que passar por isso. Isso é consequência dos meus atos anteriores. Aí vocês vão perguntar, né? Ai, gente, nossa, mas como assim? Tem tanta gente rica que é escrota, que é horrorosa. Como assim evoluído, né? A gente já vai para esse pensamento. Só que a gente não pode esquecer do nosso esquecimento. Como espírito, né? Quando a gente encarna, a gente esquece. E se ainda esse espírito, é óbvio que ele tem um nível de merecimento, tem um nível de evolução e outros níveis que ainda não. Então, nesse esquecimento, sempre tem o risco da gente voltar e cair em algumas tendências que esse espírito já vem. Então, por isso que a gente fala que às vezes o espírito prefere e ele faz um acordo, se ele tem esses méritos, de nem vir com essas facilidades também, porque ele entende que é fácil ele cair e se perder nesse esquecimento e não fazer o que ele precisa fazer, mesmo tendo méritos para ter todas essas facilidades. Então, não esqueçam que tem todas essas situações que podem fazer, mesmo aquele espírito que tem já um desenvolvimento, também cair, porque não é uma condição que já chega pronto. 100%. E ele vai caindo mesmo na medida que ele vai pensando, porque a forma física ela é moldada pelo pensamento, ela é moldada pela mente também. Então, nosso perispírito vai sendo moldado ao longo da vida inteira. É por isso que nascem aquelas crianças lindas, maravilhosas e perfeitas que ficam horríveis depois, né? A gente vai tendo uma transformação, nosso perispírito sofre uma influência de tudo que eu penso e sinto. Possibilidade. Então, aqui em Kali Yuga, existem todas as possibilidades para as almas que não estão desenvolvidas.
porque a gente não está desenvolvido. Então, quando você chega aqui, pior do que uma prisão é um hospício, né? A gente começa a ver todo o nível de desequilíbrio possível e de doença possível, porque a gente está em Kali-Yuga. O que isso tem a ver com a cura de hoje? Que o nosso DNA, ele é um DNA multidimensional, né? Nós temos 12 camadas no nosso DNA. A camada 1 é a única que interage diretamente com a nossa realidade. Aqui, que é aquela camada que os cientistas conseguem entender do DNA, o resto é DNA lixo, né? Só que esse DNA lixo não é DNA lixo, ele é um DNA que traz as informações de tudo que eu já vivi. Então ali tem um banco de informação das infinitas possibilidades. Hoje a gente já sabe que a camada 9 é a camada de cura do nosso DNA, como tudo que vibra na frequência 9, né? Então a gente vai vendo que é tudo muito perfeito. A camada 12 é onde a gente encontra a nossa maestria, o nosso nível mais evoluído de orientação. É onde a gente se conecta realmente com as nossas experiências mais elevadas, em realidades paralelas, em vidas anteriores, enfim. Não importa muito como você vai chamar isso. Então, a camada 1, a camada 9 e a camada 12 são camadas fundamentais para que a gente consiga, a partir da ativação delas, silenciar todos os genes que estão relacionados com doença, né? Então, nós herdamos também uma tendência de desenvolver ou de seguir as mesmas condições dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Porque, além de tudo, a gente está numa realidade que o espírito precisa compreender o que significa a força do pensar e do sentir. Então, nesse momento planetário, o meu pensar e o meu sentir altera uma condição que muitas vezes a gente olhou como sendo fixa, que é uma condição genética. Então, hoje a ciência já diz que nós podemos, através da interação do meio, silenciar vários genes, ou despertar, acordar aqueles que estão adormecidos, correto? Todo mundo concorda com isso? Vocês já perceberam a força do pensamento de vocês na modificação do corpo de vocês? Quem já percebeu? Que já fala assim, Mel, eu não vou engordar, eu vou me manter assim, eu vou me manter jovem, o meu cabelo vai ficar de tal jeito. Quem já fez isso e sentiu o resultado? Então, quando a gente faz com essa força interna, com esse empoderamento, dizendo vai ser assim, para a nossa célula, para o nosso DNA, as nossas células ouvem, né? Quem é mãe conhece muito isso, que nem agora, estou cuidando lá do Matheus. Porque a mãe fala assim, não, meu filho está ruim, a doença é altamente contagiosa e eu não vou me contaminar porque eu vou cuidar do meu filho. Eu não vou pegar vírus, bactérias e fungos, vou ficar bem, vou estar aqui nesse meio interagindo, não vou me contaminar e vou cuidar dele. O que é isso? É uma capacidade que a gente tem, né? Que a gente só usa no momento que a gente realmente está empoderado dessa força que a gente tem de decisão, correto? Mas é possível estar empoderado se eu não confio em mim? Se eu digo assim, hoje eu não vou comer açúcar. Aí chega lá, a primeira coisa que eu faço, eu vou para a cozinha. Aí eu falei que eu não ia comer açúcar. Ai, meu Deus, eu sou muito fraca. Cadê o açúcar? E vou comer o açúcar. O que as nossas células e o nosso DNA e a nossa inteligência inata do corpo sente nessa hora? Putz,
ela não tem a menor condição de decidir o que é melhor para o todo, né? Não é uma energia que chega na vibração do empoderamento e da força para se comunicar com as células e com o DNA. Então, dentro dessa situação, é melhor que a gente continue seguindo uma linha de informação que está sendo repetida e que pelo menos preserva a espécie. Dá para entender? Então a gente tem a possibilidade de interagir num nível de segurança, de preservação da espécie, né? Que é aquilo que a gente entende como campo morfogenético, ou seja, vamos reproduzindo e evoluindo, e a informação vem do campo, porque a consciência está totalmente embotada, então a informação vem do campo, ou eu posso olhar o campo através da consciência que é soberana, trazer a consciência e silenciar esse campo. Basicamente, na cura energética é o que a gente faz. A gente traz a consciência, olha o campo e fala assim, o campo é muito importante para preservar. O campo é muito importante porque na medida que a gente repete, a gente olha novamente a distorção e pode ser que eu desperte para uma solução. E na medida que eu consigo despertar para a solução, e realmente essa solução é efetiva, eu altero o campo. Esse campo muda. Porque a ideia dos campos é que a gente continue o processo de desenvolvimento das espécies, de preservação das espécies. Então, tudo tem campo de informação. E tudo que a gente faz, de bom ou ruim, fica no campo. Então, cada vez que eu tenho uma ação que é compatível com a ação que gerou a doença, eu desencadeio a doença. Por quê? Porque o campo está dizendo, essa sua ação gera doença. E eu preciso olhar para isso, porque eu estou agora como soberano da minha ancestralidade, como representante da minha ancestralidade. Então é a minha hora de olhar. Então muita coisa que foi escondida e velada pelas pessoas que não contam, são manifestadas pelo campo, que não pode ficar escondido nem velado. Então eu começo a produzir, reproduzir. Eu reproduzo tudo do campo, pensamentos, emoções, ações. Eu atraio as condições perfeitas para reproduzir aquela distorção que está ali, que é onde toda a ancestralidade parou, não conseguiram andar adiante no processo de evolução, e é a minha vez de reproduzir a distorção. Para quê? Para que eu olhe para ela e faça alguma coisa com isso. Saia do nível de embotamento de só reproduzir. Só que a força do campo de reprodução é muito grande. Então, se eu sou um espírito que estou totalmente embotado, eu não percebo, eu só reproduzo, eu gero insatisfação, ingratidão, eu começo a reclamar, eu digo que Deus não é justo, que a gente vive num mundo horrível, que é um inferno estar nessa família, e eu vou reproduzindo nesse nível de reclamação tudo aquilo que tem no meu campo constantemente. Então, vou dar um exemplo. Se na nossa ancestralidade tem algumas mulheres que sofreram demais porque não puderam ser mãe e não casaram, a próxima representante da ancestralidade sou eu. Então eu vou lá e vou ter que reproduzir isso para perguntar, meu Deus, o que está acontecendo? Porque só eu não consigo casar e ter filhos. Tá? Então tem alguma informação ali nesse campo que está oculto, que está escondido, ou que eu, por embotamento, nem tive interesse em pesquisar. Então, geralmente, o que a gente faz em cura energética quando a gente vai atender? A gente precisa ser um investigador. A gente precisa entender se aquilo que a pessoa está trazendo tem no campo dela.
no campo mórfico dela. Então a gente pede que ela vá lá pesquisar, pergunte para os pais. O que acontece? Tem um monte de gente aí da gringa, né, Andréia, que passou comigo em atendimento e que não teve coragem de falar com a família. Então, para o atendimento, porque você não pode dar sequência através de um achismo. Você tem que ter certeza que o trabalho que você vai fazer está no campo, ou se não está no campo, porque são vias completamente diferentes, né? Então foi muito louco. Portugal é muito engessado em relação a isso. A galera de Portugal que eu atendi, quase nenhuma teve coragem de falar com os pais. Então você já consegue deduzir que até aqueles que encarnam naquele lugar já tem um campo de reprodução de uma forma de se colocar na família, de interagir com a família. Então você vai abrindo campo dentro de campo, dentro de campo. E o DNA é um campo micro que representa um macro, porque todas as informações estão no DNA. Então, na medida que eu modifico as condições para a reprodução do campo, então, por quê? Porque tem um monte de gente que não sabe de nada disso. E tem um monte de gente que consegue silenciar ou alterar essas condições de campo. Como? Quando a gente modifica as ações, quando a gente toma consciência delas, que não precisa ser numa aula de cura energética, pode ser em qualquer momento da vida, se empodera e diz: não, eu não vou reproduzir isso. Eu vou agora fazer de uma forma diferente. Eu vou agora colocar uma energia para que eu possa ter uma resiliência e através da minha ação eu modifique isso. Quando as pessoas fazem isso, elas silenciam genes. Então a gente tem vários estudos que provam que a interação com o meio ela é suficiente para a gente ter o silenciamento desses genes, inclusive para câncer, diabetes, várias doenças que a gente tem hereditárias. A Vanessa perguntou ali, né? Falou, mas eu não entendi muito bem, né? Qual que é a importância dessa reprodução de campo? Aí você fala, nossa, que negócio chato, né? Não podia acabar lá com o meu avô e tá tudo resolvido, e ele ficava com a carga dele, depois o outro. Mas nesse sentido, quando a gente olha para tudo isso e entende tanto a realidade espiritual e material, por isso que a gente fala, está totalmente conectado, as coisas não são separadas. Esse é um mecanismo de evolução das espécies para a nossa realidade material. Só que a nossa realidade material, ela responde a um plano e a uma vibração espiritual que interfere no material. E aí como que isso funciona, já que nosso espírito ele é eterno, não tem como acabar, né? Porque se a gente pensar que o fulano morreu, acabou para ele, só que não acabou, porque essa alma continua e ela precisa continuar o seu processo em uma outra existência, porque essa aqui é limitada. Então são dois mecanismos que se encontram e que se não existisse, não ia ter como. Então como é que eu ir lá como espírito ia poder continuar meu processo de evolução a partir da matéria? Tem que ter algo compatível na matéria que também esteja compatível para me colocar nesse padrão daquilo que eu ainda não resolvi, porque é só isso, é só o que eu não resolvi, para eu não me esquecer. E tem mais ou menos uma coisa assim, por exemplo, você é o resultado da melhor ação de toda a sua ancestralidade. Agora, se a gente não fica com essa informação, quando eu encarno, eu vou ser lá os primeiros homens que surgiram no planeta. Eu não tenho uma base para continuar, entende? Que é para o processo de evolução das espécies. Então eu vou repetir erros que não vão estar claros para mim já, porque o campo ele me informa. Então tem coisa que para a gente é muito simples, a gente já nasce fazendo. Por quê? Porque já está ali integrado no campo. Então, para a gente é só continuar. Então, a gente pega daquilo que não foi feito ainda, que não foi desenvolvido ainda. Imagine se a gente não tivesse isso. A gente estaria sempre nas eras mais primitivas. Até hoje. Aí sim a gente ia estar num padrão de reprodução
sem chance de quebrar o padrão de reprodução. Então, o padrão de reprodução existe para você poder quebrar o padrão de reprodução, o padrão de repetição. Então, ele é muito importante quando a gente olha para isso. Faz sentido? Conseguiram entender a lógica? Porque se o espírito que precisa de uma vibração compatível para poder descer e continuar o processo dele que está lá aqui, isso tem que funcionar junto. Tá. Então, a gente vai fazer a cura energética agora, tá? Que é a cura energética do DNA. Eu acredito que todos vocês, neste nível que vocês estão, já devam ter tido uma conversinha com os pais de vocês. Se não fizeram, precisa fazer, investigar a minha ancestralidade, a minha família, entender principalmente doenças que se manifestam, o tipo dessas doenças que se manifestam. Quanto mais informação a gente tiver, né, para esse primeiro módulo de curas, melhor, porque a gente vai curar, vai reinformar, vai reorganizar todas essas informações vibracionais que, se estiverem compatíveis com o nosso estado de desenvolvimento agora, a gente consegue já liberar, tá? Porque se vocês não tiverem ainda na condição vibracional, né, compatível com a cura não se dá imediatamente. Se vocês ainda não tiverem campo de mérito, né, para a cura não se dá imediatamente. Mas na hora da cura energética, a gente pede para essa equipe espiritual que trabalha através de toda essa organização que é muito perfeita, para que eles acessem o campo de mérito de vocês para esse pedido que a gente está fazendo de cura das doenças que já estão em curso, através do quê? De um atendimento que vocês também estão recebendo no plano astral simultâneo a essa cura energética que reorganiza as informações através de acoplamento de campos. Então, eu vou colocar o campo que eu já tenho de consciência e de informação das distorções que a gente está colocando ali, informando qual é a vibração assertiva, que basicamente é o que vocês vão fazer depois como terapeutas, tá? Isso reinforma aquelas células, reinforma aquele DNA, reinforma aqueles campos. Só que existem outros planos de atuação que está totalmente relacionado com o seu merecimento, com o seu querer. Você não precisa acreditar, mas você tem que querer, né? E o querer, ele não é uma coisa tão óbvia. É óbvio que todo mundo quer. Não, porque muitas vezes você quer ficar na sensação. Você quer poder usar o recurso daquele que sofre. Você quer poder revisitar a reclamação. Você quer poder revisitar a insatisfação. Então, o seu querer não é total. Porque, na verdade, na primeira oportunidade, você quer ir beber um pouquinho daquelas vibrações, novamente. Então, o seu querer não está alinhado. O querer alinhado é quando pensamentos, emoções e ações, eles impactam através da minha consciência no meu espírito. E realmente eu mudo. Eu paro de ser a reclamação, a insatisfação, a busca dessas sensações. Eu me coloco no mundo com uma intenção verdadeira da mudança. Então, isso é o querer. Muitas vezes eu ainda nem sei como fazer, mas isso tem que estar forte internamente. E no começo é muito comum as pessoas não estarem nesse lugar. Então, a gente trabalha muito para estabelecer essa força interna, que é o que vai mudar tudo, que é o que faz a mãe não ficar doente, que é o que faz o médico não ficar doente, né? Então tem lá a pandemia maluca, o cara tá no meio de todo mundo doente e ele não vou ficar doente, tá na ação, no serviço, ele tá com uma força interna, ele não se permite ficar pensando no medo, né, em um monte de coisa, reclamando. Ele tem que estar numa ação, numa atitude
que ela tem que ser dessa força, desse empoderamento. Então, nós, para a cura, precisamos estar nessa atitude de empoderamento. Você tem um diagnóstico de doença terminal. Todo mundo que se curou, unânime, você vai pegar os relatos, disse não para a doença e disse, eu vou me curar. E mudou as ações. Passou a dormir, comer orgânico, tomar os seus sucos, teve coragem, na grande maioria não fez químio nem rádio. Então foram pessoas que se empoderaram da cura, porque quem não se empoderou falou, eu quero me curar. Mas pensou, eu não vou me curar, eu não vou conseguir, essa doença é muito forte. Os meus pais morreram assim, eu já vi onde vai dar. E isso foi mais forte do que a decisão interna. Entendeu? Então, assim, a decisão interna não é um querer que a gente está conhecendo, que a gente conhece, que é um querer fraco. Eu quero parar de comer, mas não paro, né? Eu quero parar de julgar, mas não paro. O querer forte te faz ir para ação. A gente só quer parar de ter as consequências ruins do que a gente faz. A gente não quer parar de fazer o que a gente faz. Essa é a diferença. Você quer parar de ter a gordura resultante do açúcar. Você quer parar de ter a consequência. Porque o que as pessoas mais falam, é tão bom você que é magra, né? Pode comer tudo que você quer. Então você vê já que a pessoa ela quer continuar comendo, mas ela não quer a consequência. E alguém falou assim, é importante só complementar essa dúvida, porque vocês que também estão nesse rumo de atender, então se a pessoa está trazendo algo, ela está no campo então e está resolvido, então está no campo, ela está ali, está tudo reproduzindo? Não é 100%, por isso que a gente está falando da importância de investigar, porque é aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, então cada um das suas histórias está aumentando um pontinho. Então tem a linha da reprodução, que é uma linha condutora, óbvio, dessa vibração que tem aí na sua família, dos seus ancestrais. Mas cada alma é uma alma que traz as suas qualidades e as suas deficiências específicas e vão colocando a sua contribuição para que essa decadência continue. Porque, como disse Tiandra, está ficando pior, não melhor. Então, quando a gente faz essa cura, sim, impacta em a gente melhorar um todo. Porque ao invés de a gente continuar aumentando um ponto para a decadência, a gente começa a contribuir a aumentar um ponto para a evolução, para a resolução. Então você acha que não vai fazer diferença? Faz. Qualquer coisinha que você faz, que você contribui ali para algo que você não joga mais de lixo, uma reclamação a menos que você consegue jogar no seu dia, uma punição a menos que você consegue requalificar e não dispensar no mundo e nas suas relações, e realmente integrar e ficar bem, é um salto gigantesco, não só para você, para todo mundo que vai vir a partir daquilo, porque você quebrou ali, a partir dessa decisão muito forte, que é que nem quebrar uma doença. Todas as minhas tias, mães, fofocam. Eu não vou fofocar mais. Decidi, chega. Eu não aguento mais esse padrão de fofoca na minha família. É horrível, eu vejo isso hoje. Então, a partir de mim, daqui para frente, não mais. É tipo isso. Como se eu estivesse falando não para o câncer. Só que a gente não fala não para nossas atitudes também. Que se a gente for ver, tem uma linha que segue muito forte. De pensamento, de escassez, de pensamento que é difícil, de pensamento que eu não posso, pensamento que isso é um absurdo. E você tem que também ter essa mesma decisão para tudo. Não só para aquilo que a gente entende que é pior, que é horroroso. Mas doença é muito pior, né? Não é tão pior assim. Doença é consequência. Muitas vezes a doença vai ser melhor para você não se perder do que você ficar lá achando que você está super evoluído e fofocando. E você não percebendo que você está fofocando. A fofoca, gente, é uma condição de maledicência, né? A gente diminui o outro para se sentir superior. Então a gente fala, olha que absurdo que ele fez. Eu não faria. Então, assim, é uma condição bem ruim mesmo, a maledicência. O emanar para o outro uma energia, né? Através da união de duas pessoas que geram isso para alguém, né? E a energia chega mesmo. Então, a gente tem que estar muito atento. Meus filhos, quando um vem falar mal do outro, eu não deixo acontecer. Quando vem reclamar de alguém, eu não deixo acontecer. Eu falo para não fazer.
Eu não permito que esse seja o caminho. Então, se a gente tem essa consciência, a gente também vai organizando as pessoas que estão ao nosso redor. Quando elas chegam para falar mal de alguém, você chega lá e pontua. E pontua. Então, você é a transformação no planeta, você é o exemplo. E isso faz com que as pessoas comecem a aprender. Energeticamente elas aprendem, você nem precisa fazer sermão, né? Com a sua ação, com a sua atitude, as pessoas já começam a aprender. Porque isso também é informado dentro daquele campo de relacionamento, né? O campo de relacionamento também impacta para que a gente possa aprender com alguém que tem algo que eu não tenho e assim modificar as minhas ações. E isso é fundamental. Que vai chegar, óbvio que vai chegar. Pessoas doentes é o que mais tem no planeta. Ah, mas como que eu faço? Porque fica chegando e não dou conta. Não, você tem que dar conta. Você tem que ser o fim da linha. E vai chegar, e ok. Vai chegar a pessoa fofocando, a gente querendo falar mal. tem que parar de querer ser legal e se colocar. Não, daqui não vai e poder vai falar para a pessoa, olha, não quero compactuar com você disso. Eu te acho muito legal, mas quando você entra nisso, puta, zero. Não é legal. Vamos fazer outras coisas, né? Então a gente tem que ter a ação, porque a gente não integra isso se a gente não puser a nossa consciência na nossa ação, tá? Então a gente vai deitar agora com a cabeça para o meio. E quem é que ganha com isso? Não é o outro que você está ensinando, gente. Isso que é o mais importante. Porque a gente às vezes até tem a atitude de falar, mas não é com a motivação de fazer o outro se sentir mal ou ensinar para o outro. É a gente dando um não para determinadas ações na nossa vida.